paz do Senhor Jesus Cristo para todos, que Deus nos abençoe, Deus nos cubra com seu manto santo. Meus amados irmãos, meus queridos, nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra, onde nós temos que se aproximar do Senhor, temos que estar mais próximo dele, porque a sua vinda se aproxima, porque é como a palavra do Senhor diz, aquele mesmo Jesus que vocês viram subindo, esse mesmo descerá, né? Então essa promessa nós estamos aguardando, e para aguardar essa promessa, meus amados irmãos, nós temos que observar os sinais, temos que observar os sinais que o Senhor Jesus deixou no livro de Mateus capítulo 24, quando ele fala sobre a tribulação, quando ele fala sobre o que está para acontecer na terra. Então hoje nós vemos filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, é guerra, é rumores de guerra, ondas altas, maré se revoltando, cidade sendo invadida pelos mares. Tudo isso representa a volta de Cristo Jesus. E meus amados irmãos, Deus me deu uma grande visão em sonho há 3 anos atrás. Eu não queria gravar essa visão, mas agora nesse final de ano Deus tocou no meu coração para mim gravar isso que Deus me mostrou, né? E isso 3 anos atrás eu estava aqui em minha simples casa repousando. Isso foi já pela madrugada, amanhecer, já quase amanhecer do dia, né? E eu estava deitado ainda. Eu não sei explicar se eu estava acordado, se eu estava dormindo, eu não sei explicar como aconteceu. Só sei que no momento eu via os carros, as motos passando na estrada, né? Que eu moro aqui na zona rural, aqui da cidade de Quixadá, no estado do Ceará. E, meus queridos, Deus me deu uma forte visão. Eu estava como eu estivesse na cidade de Quixadá, né? E de repente surgiu um pássaro muito grande no ar. Esse pássaro, meus queridos, ele era mais ou menos do tamanho de uma Scania, uma carreta, né? Muito grande. As asas dele eram muito enormes. Era um pássaro grande, bem alvinho, que doía nos olhos. Eu consegui contemplar o corpo dele, né? Mas a fisionomia do rosto, da cabeça do pássaro, eu não consegui. Era como se fosse um sol, um brilho que a gente não conseguia olhar. Então esse pássaro, ele voou por todos os estados do Brasil, várias capitais, voou o mundo inteiro. E eu voei acompanhando, e eu flutuava acompanhando, e ele nos ares. E ele dizia apenas 4 palavras: tirei meus bens da terra, tirei meus bens da terra. Era o que ele falava, né? Era só o que ele dizia: tirei meus bens da terra, tirei meus bens da terra, tirei meus bens da terra, e voava, né? Meus queridos, quando ele cessou de dizer essas palavras, eu olhei para a cidade de Quixadá, aí eu vi coisa feia. Eu vi como se fosse uma onda forte surgindo da cidade em procura da região onde eu moro. Não era onda de água, era uma onda como se fosse assim uma espuma grossa, e aquela onda vinha tão alta, da altura dos postos. Aonde passava, meus queridos irmãos, não ficava nada. Invadia casa, derrubava casa, amassava carro, passava, onde passava destruía tudo. Fazenda, não ficava nada, sabe, destruía tudo. E na minha região, que é onde eu moro, que é Tapuiará, eu olhava, também era destruído tudo. Aquela onda passava por cima. E as pessoas corriam para se refugiar, não tinha como se refugiar. E em seguida, quando eu despertei, eu comecei a pedir o discernimento do Senhor. Senhor, será que vai ser muita chuva? Será que a nossa região vai ser inundada? O mar vai invadir a nossa cidade de Quixadá? Mas Deus me deu um discernimento. O Espírito Santo do Senhor falou comigo: não, Cícero, não é a onda do mar. Não é a onda do mar.
os bens que o pássaro falou, que esse pássaro é o Espírito Santo de Deus, que veio te dar esse aviso, né? Esse pombo tão lindo, branco que você contemplou, é o Espírito Santo de Deus, que veio para te dar esse aviso. E esse aviso ele é muito forte. A tua cidade de Quixadá é uma cidade que não quer nada com Deus. E eu tenho os meus escolhidos nela. Quando eu tirar os meus escolhidos dela, eu vou prestar juízo com elas. O meu juízo vai descer sobre a cidade de Quixadá. E a tua região onde tu mora não ficará impune, também receberá o meu juízo. Irmão, a cidade ficava toda devastada, não ficava nada. Nada, nada, nada. Comerciante perdia tudo, proprietário de grandes empresas, grandes empreendimentos imobiliários perdia tudo. As pessoas saíam somente só com a roupa do corpo, os que podiam escapar, os que não podiam era devorado pela onda. E essa onda, meus queridos, ela saía como se fosse, né, como se fosse do centro da cidade. E Deus me fez saber que não era onda de água, era uma onda que saía de lavra de um vulcão. E Deus me deu esse discernimento que era, né? Que após a vinda, após o arrebatamento dos escolhidos do Senhor, o Senhor vai permitir um vulcão na cidade se despertar. Há um vulcão que dorme na cidade de Quixadá. Esse vulcão ele dorme. Ele dorme há milhões de anos. E após a vinda do Senhor Jesus, após o Senhor arrebatar os seus escolhidos dessa cidade, esse vulcão o Senhor vai permitir ele despertar. Ele vai se acordar. E não vai ficar nada. Nada, sabe o que é nada? Aonde as lavas passar é zero. Todo mundo tem que evacuar do espaço. Os que der tempo, os que não der, fica, né, para ir para o outro lado, né? Então, meus queridos, foi uma revelação muito forte que o Senhor me deu. 3 anos atrás, isso está na minha cabeça, não saiu de jeito nenhum, tá? Como tem sido hoje, né? E eu digo, não aconteceu isso aí na nossa cidade, porque ainda tem os escolhidos do Senhor. Ainda tem pessoas que choram pela madrugada. Ainda tem pessoas de joelho clamando ao Senhor, pedindo misericórdia. Mas quando o Senhor tirar os seus escolhidos da cidade de Quixadá, o Senhor vai derramar o seu juízo sobre a cidade de Quixadá. A cidade de Quixadá vai receber o juízo do Senhor Jesus. Deus vai derramar o seu juízo sobre ela. E Ele vai permitir esse vulcão despertar no centro da cidade. Quando Deus tirar os seus escolhidos, enquanto tiver um escolhido do Senhor nessa cidade, esse vulcão não se acorda. Porque ele está debaixo do joelho dos escolhidos do Senhor. Foi isso que o Senhor falou comigo, viu? Há 3 anos atrás. E para completar, meus queridos, eu quero ler uma palavra aqui e em seguida, para concluir e para mostrar uma confirmação com tudo isso que o Senhor Deus me mostrou, eu quero ler uma palavra e contar um lindo testemunho que uma filha minha de 10 anos de idade, Deus mostrou a ela também. Essa revelação Deus deu à minha filha, a Josiane, uma criança de 10 anos de idade. O Senhor deu essa visão a ela, essa revelação, no dia 1º de novembro de 2025. Foi forte. Antes de eu contar, eu quero ler aqui uma passagem no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 29 ao 31, que diz assim: Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Glória a Deus. Meus queridos, meus amados, meus amigos que assistem esse canal maravilhoso, no dia 31 de novembro agora de 2025,
para confirmar a revelação que Deus me deu há 3 anos atrás. A minha filha Josiane, a criança de 10 anos de idade, às 5 horas da manhã, Deus falou com ela tremendamente. Ela amanheceu o dia, ela disse: pai, eu tive um sonho. Eu disse: me conte. Ela disse: eu estava aqui como tivesse aqui no meio da família da avó, aqui no sertão, no interior do Quixadá, aqui no estado do Ceará, e de repente eu olhava para o sol e o sol tinha desaparecido. Era uma escuridão total. À noite eu olhei para a lua também sumiu. Também uma escuridão total que ninguém via nada. E quando essa escuridão começou, ela viu, meus queridos, uma nuvem branca aparecer nos céus, no meio da escuridão. E naquela nuvem branca, aquela criança viu, isso é muito forte, glória a Deus, né? Ela viu o homem de branco montado em um cavalo, cingido com cinto de ouro e uma espada na mão. E aquele homem montado naquele cavalo, naquela nuvem, e tinha 3 anjos na nuvem, cada um com a trombeta na boca no ponto de tocar. E ela disse: pai, naquele momento que aquele homem ficou na nuvem por muito tempo, aqueles anjos ficaram sentados, também com ele na nuvem. Quando aqueles anjos tocarem aqueles instrumentos, que eu expliquei, ela disse que era um instrumento, eu expliquei para ela o que era uma trombeta, né? Quando aqueles anjos tocaram aquela trombeta, um som muito bonito, muito lindo, todos os 3 tocando, ela disse: ele desceu na nuvem junto com os anjos e levou, ela disse, levou a Josiane, o Arthur, meu filho, o Cício, que é eu, e a mãe deles, que é a dona Maria Lenilce. Esses foram arrebatados. E a família da avó dela que estava junto também ficou todinha na terra. Josiane contou para mim também nesse sonho que quando a gente foi arrebatado naquela nuvem, junto com aqueles anjos e o homem de branco, naquele momento desceu uma nuvem preta. E junto na nuvem preta, um homem muito feio mesmo, montado em um cavalo vermelho. E aquele homem feio, montado naquele cavalo vermelho, tragou o povo da terra. E ela contou que quando tentou de toda forma contemplar o rosto do homem branco, mas não viu. Viu o cavalo, viu o corpo dele, mas ela disse que não viu o rosto dele. O rosto dele era lindo, lindo, lindo como um sol. E ela disse que a gente caminhou na nuvem com um homem branco. De repente, quando nós entramos, a nuvem entrou com a gente, com nós, numa mansão muito grande, muito linda, toda de ouro, muitas poltronas de ouro. E quando a gente chegou lá, aquele homem de branco que estava no cavalo na nuvem já estava lá na poltrona sentado, aguardando a gente. Quando nós entramos, ela contemplou e viu o rosto dele, muito lindo, um homem muito alto, cabelos brancos, o nariz muito fininho e um homem muito lindo. E ele disse apenas, levantou as mãos e disse: seja bem-vindo. Aí quando ele disse seja bem-vindo, ela despertou do sono, né? Então, meus queridos, a vinda do Senhor está perto, né? A vinda do Senhor Jesus está perto. Deus está falando com as crianças, são inocentes, né? Deus está falando com aqueles que estão buscando a Ele, clamando por Ele, né? Mesmo a gente adulto, a gente fazendo muitas vezes desobedecendo o Senhor, mas a gente está buscando Ele, pedindo a misericórdia, pedindo o favor dEle, e Ele está falando com nós. Está falando com nós através dos sinais, falando com nós através das crianças. Essa revelação que foi dada a Maria Josiane, a vinda do Senhor está perto. Foi um despertar para mim, foi um despertar para o irmão dela, para a mãe dela e para ela mesma.
né? Para mim foi um grande despertar. E você que está ouvindo esse testemunho, desperte. Se estava fazendo algo errado, pare de fazer e se conserte com o Senhor, porque aquele grande dia vai chegar. E não espere para ser tragado pelo homem do cavalo vermelho, porque o cavalo vermelho vai representar coisa ruim, guerra, tudo enquanto, morte, né? E fome, vai ser tudo enquanto é ruim. Então o Senhor Jesus vai voltar. E você que está longe do Senhor, volta para o Senhor, porque o Senhor Jesus ele vai arrebatar um povo do meio do povo. E se você não quer ficar para sofrer os danos do cavalo vermelho, só tem uma saída: acompanhar o homem de branco. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.